Hoje nosso Café com Guerra é algo bem inusitado. Nós estamos aqui com um sertanejo que já viajou o mundo através do seu canto lírico. Ele que comove as famílias, que encanta as pessoas com o timbre de voz e, sobretudo, com a sensibilidade musical. Hein? Meu amigo Igor Alves, prazer, seja bem-vindo. Eu que agradeço estar aqui no Café com Guerra com vocês. É um privilégio enorme. Já tenho acompanhado o sucesso de vocês. Viu? Muito me honra estar aqui com vocês para bater esse papo. Muito legal, que bom, obrigado. Olha, gente, Igor Alves já cantou para o Papa Francisco. Vê que honra, hein? E assim, o Papa Francisco, que foi uma pessoa tão querida no nosso meio, né? Teve a sua jornada, o seu ciclo. Mas vamos voltar do início, Igor. Você é triunfense, não é? E por que escolheu a música lírica e por que não o forró, o brega? Não é? Assim, você meio que deu uma quebrada de paradigma, não foi, na nossa região? Esses dias eu escutei isso, né? O subtítulo da minha carreira é o embaixador da cultura lírica no sertão do estado, porque esse foi um título me dado do Tribunal de Justiça do estado de Pernambuco. Eles fizeram alguns resgates e aí não encontraram nenhum índice de que um outro tenor poderia já ter aberto portas para esse estilo aqui na região, e então ficou que eu fui o pioneiro desse estilo aqui. E é bem desafiador, doutor. Posso lhe dizer, não foi fácil, foi muito difícil, porque advenho de uma família humilde, e na Europa tem essa questão de que o tenor é tratado como um príncipe, e aí fazem aquela velha história lá do sensacionalismo, que o tenor tem que ser branco, o tenor tem que ser de família nobre, e eu, tudo diferente disso. Né? Quebrou todo o paradigma. O desembargador, Dr. Ricardo Paes Barreto, estava com ele agora em Petrolina, e ele disse: você é uma agulha fora do palheiro. Quem olha para você não vai dizer que você é tenor se você não abrir a boca, né? Então, é aquela questão aí, mandar um abraço para ele. Então, é isso. Tinha tudo para dar errado e Deus fez com que desse certo. Como é bom Deus, não é verdade? Deus é maravilhoso, porque nasci em Triunfo, comecei cantando forró, como eu estava falando aqui antes da gente começar a gravação. Comecei cantando forró, pé de serra. É tanto que o primeiro artista que eu cantei na minha vida foi com Flávio José. Flávio José. Artista de renome, né? Grande Flávio José. Forrozeiro Flávio José. Eu acho que ele, além de ser um grande cantor, é um poeta, né? É um poeta. Eu acho que depois de Luiz Gonzaga e Dominguinhos, Flávio José é o maior forrozeiro do Brasil. Sem sombra de dúvida. E aí o que é que acontece? Aí comecei a cantar. Meu pai colocava discos de vinil pra gente escutar. Eu e meus irmãos, somos de uma família de 8 irmãos, eu sou o caçula. E alguns dos artistas que ele reproduzia nos discos se tornaram meus amigos. Cara, e aí eu ligava pra eles. Cara, que orgulho, hein? E colocava meu pai pra escutar. E ele não acreditava que o cara que ele escutava lá atrás, eu tive a honra de cantar. Cara, e ser amigo, né? Que orgulho. Diga, imagina o seu pai, uma pessoa idosa do campo, trabalhador, que, assim, é algo totalmente distante, aqueles ícones, né? Fagner, José Augusto, Aguinaldo Timóteo, música de qualidade. E aí da noite, não, claro que não é da noite pro dia, né? Por favor, que existe toda uma jornada e todos amigos do seu filho. Muito massa. Só Deus, né? Só Deus mesmo. Na verdade, Deus e o seu talento. Com certeza. O seu talento que foi descoberto, já eu quero até que você conte como foi. Na verdade eu já sei, mas para você escutar. E claro que além do talento tem muita disciplina, né? Sim, tem a disciplina, tem a rigorosidade dos princípios básicos de um bom cantor. Ser afinado, ter percepção musical, não beber, não fumar, né? Ter uma vida regrada, né? Também o sono regrado, porque é outro tipo de música, é outro tipo de preparação. Eu costumo dizer que somos um atleta da voz. Claro que a voz é um músculo, então para o jogador jogar bola tem que aquecer. E ao sair tem que desaquecer. Então a gente tem que aquecer. E todos os dias eu sempre que acordo, a primeira coisa que eu faço é cantarolar um pouco para ver se as coisas estão funcionando direitinho. Graças a Deus estão funcionando aí. Tomando banho, sempre canta? Canto sempre, porque o eco do banheiro... O povo fala dessa história. E tem muito cantor de banheiro. O eco do banheiro é um privilégio. É como se você estivesse dentro de um teatro.
Sério? Pronto. Maravilhoso, porque é o eco que bate as paredes, o som vai e volta e não sai da sua caixa acústica. É como aqui, ó. O som bate e volta, ele não tem saída. Então dá um eco, aquela questão do vozeirão. Né? Então quer dizer que o banheiro é onde aparecem os principais cantores. Com certeza. Cantor de banheiro, tem muitos cantores de banheiro. Né? O senhor é cantor de banheiro? Sou. Então tá bom. Sou também. Mas me chamo de você, sim ou não? Mas que Igor, respeito. Não, claro. E conta aí, Igor, como foi que quem descobriu em você esse talento? Né? Você sempre gostou muito da música, sempre foi ligado com a questão musical. Mas quem descobriu assim, olha, porque você não vai para essa vertente? Porque para nossa região é algo tão distante, não é? Um cantor lírico, um tenor, principalmente. Sim. Na realidade, eu posso dizer que a influência toda foi do meu pai, mas não para me tornar um cantor lírico. Ser um cantor, ser minha família. Porque eu canto desde os 6 e minha família nunca me pressionou a nada. Você vai cantar isso, você vai cantar aquilo. É tanto se você chegar para minha mãe e perguntar se ela acharia que eu ia ser tenor, nem passaria na cabeça dela. O que passa na cabeça dela é que eu seria um cantor forrozeiro regional que trabalhasse com outra coisa e em determinado momento tivesse um show ali, um show aqui, uma época de São João, uma cutilada, que são as coisas tradicionais aqui do Nordeste, e ela achava que eu ia ser um cantor assim, regional, de cantar em coisas esporádicas. Posso dizer que o Padre Adilberto teve foi decisivo, não para me dar um norte, mas para que aquele dom, aquele carisma pudesse florescer em mim. Agora, essa questão da escolha é a partir de mim mesmo. Quando eu vi Pavarotti, Plácido Domingo e José Carreras, a primeira vez eles eram tenores famosos, mas eram tenores que cantavam em particular. É tanto que 2 deles são espanhóis e na Espanha tem a briga de Catalunha e Madrid, então eles eram intrigados. Depois se uniu os 3 tenores, que foi em 1994 a primeira aparição dos 3 cantando juntos em um concerto em Termas de Caracalla, que é um teatro de ruínas que tem em Roma e que eu tive a honra de conhecer. Caramba! E foi uma das maiores sensações que eu tive, porque eu sonhava em conhecer a Europa, e quando eu vi eles cantando lá, eu dizia, um dia eu vou estar lá onde eles estiveram. E eu estive lá onde eles estiveram, em Termas de Caracalla. Depois eles fizeram várias apresentações na Copa de 1994, 1998, cantando em concertos pelo mundo todo, inclusive no Brasil, 3 ou 4. E quando eu vi eles cantando o Sole Mio, que é uma canção napolitana da Itália, da região de Nápoles, e eles faziam uma brincadeirinha na voz, uma intermezzo de voz que a gente chama. E aí eu me apaixonei. Eu disse, na minha cabeça de principiante, achava que eram passarinhos cantando. Sério? Tentava imitar e não conseguia. Aí, com o tempo, a minha voz foi ficando boa e eu conseguindo, eu digo, eu acho que é por aqui. Só que a gente entra em muita dificuldade, porque ser cantor lírico é bem complicado. A gente nunca teve isso aqui. Então aí depois eu fui fazer aula em Recife, estudei particular com orientadoras, fui para o Conservatório Pernambucano de Música, que me ajudou muito o Conservatório. Entendi. Recife é o lugar mais próximo aqui que a gente tem de canto. Em Belo Jardim tem conservatório, mas não tem nada de canto, né? Principalmente canto lírico. E o cantor lírico, ele tem uma exigência maior, tanto no cuidado quanto também na questão das músicas, porque canta muita peça antiga, canta muita coisa em outros idiomas, tem que cantar em óperas, né? Tem que cantar em óperas que às vezes é um compositor russo, às vezes é um compositor alemão, às vezes é um compositor italiano. Claro, tudo surgiu da Itália, né? A ópera surgiu na Itália. Olha aí. E você canta em italiano, latim, francês, espanhol, inglês, castelhano, português. Português de Portugal e português. Português de Portugal. Para quem está nos assistindo, qual é o ponto decisivo para a pessoa ser um cantor lírico e um tenor? Qual a característica que faz a pessoa ter esse canto, esse tipo de canto? Primeiro o dom. Tá. Primeiramente o dom. As pessoas têm uma falsa ideia de dizer que todo mundo canta. Não é todo mundo que canta. Nem isso, nem canto popular, né? Eu vou estudar. Se não tiver percepção para aquilo, não vai para frente. É como
uma pessoa que escolhe... Muita gente quer ser jogador de futebol, mas nem todo mundo tem talento para o futebol. Eu lhe falo que realmente eu nasci com dom, porque eu fui trilhando essa trajetória, então sempre tive aquela questão da... cantor de vozeirão, de voz grande, como a gente chama. Cantores como Agnaldo Raiol aqui no Brasil, Agnaldo Timóteo, Vicente Celestino eram cantores grandes, eram tenores, mais populares, mas eram tenores. Só Raiol que migrou mesmo. E Vicente Celestino, para muita gente que não sabe, Vicente Celestino foi o tenor das Américas. Vicente Celestino, na época, tinha que cantar de costas, porque se ele cantasse de frente, estourava o microfone. Sério? Então ele gravava de costa, porque a voz da gente não sai da boca só em si, o som. O som é que transmite da boca, mas o que faz o som da nossa boca sair é aqui, nas costas. A nossa voz sai daqui. Consequentemente, a gente tendo um apoio, né, que é o diafragma, que popularmente as pessoas chamam, mas a gente do canto chama isso aqui de apoio, que é o diafragma. Então, primeiramente o dom. Tem que ter o dom, tem que ter a percepção. E aí o estudo para complementar, com certeza. Quando eu fui fazer a prova do conservatório, as professoras ficaram... Um matutinho do sertão. Porque isso é o que acontece na capital. Não, eles não acreditam, né? Eu sou recifense, já moro aqui em Serra Talhada há 12 anos, né? Mas a capital não acredita a quantidade de talentos que existe no sertão, a quantidade de pessoas que conseguem ressignificar, apesar de todas as dificuldades. Porque para muitos lá, é aquilo que se reflete em seca, né? Eu sofri racismo, eu sofri preconceito. Imagino. Né? Até de dizer assim, desista disso, tal, porque volte a cantar forró, volte a cantar... Eu imagino, Igor, eu já tive a oportunidade de morar, já foi comentado aqui várias vezes, quase um ano no Rio de Janeiro. E eu sofri preconceito lá por ser nordestino. Por ser nordestino. E olha que eu tava lá como advogado, né? Trabalhava no escritório, andava fantasiado de advogado, como diz o Matuto, né? Mas quando eu abria minha boca, eu nunca perdi meu sotaque, nem jamais vou perder. Sofria preconceito. Oxi, tá fazendo o que aqui, Paraíba? Me chamavam de Paraíba. Mas eles achavam que tava nos magoando, mas pelo contrário, a gente sente orgulho de ser nordestino. Pelo menos eu sempre tive esse orgulho dentro de mim. Não tem quem me faça que eu deixe de ser matuto ou mude meu sotaque. A sua essência é o que fez lhe levar os lugares que você já chegou. Verdade, amigo. Né? E provar o contrário do que essas pessoas, consequentemente, achavam de você por o simples sotaque na sua região. Sim, lembrando que isso que aconteceu foi algo esporádico, né? A gente não pode demonizar todos, Eu cheguei a falar do Estado aqui, mas claro que isso era uma ou duas pessoas de um universo de centenas que a gente conhece, mas que nos machucam, né? Que nos fazem refletir, poxa, caramba, só porque eu sou nordestino estão me falando assim, essas coisas, me maltratando. Olha que eu sou branco. E que não vejo desmérito nenhum. Pelo contrário, vejo méritos. Pra gente é mérito, enormes. Mas pra eles, pra esse tipo de pessoa, não. Porque a construção de São Paulo, Rio de Janeiro, nessas grandes metrópoles, tem um dedo muito grande de contribuição. Sim. Uma parcela de contribuição enorme do nordestino. Demais. E, doutor, eu sofri aquele velho preconceito racial. Capacitismo, né? É porque um jovem, uma criança negra que se detém a cantar música lírica, na cabeça da sociedade, que é uma música para brancos, e um negro entra em um espaço que na cabeça da sociedade é reservado aos brancos, ele vai sofrer preconceito. Imagino. E o maior desafio que você teve em relação a preconceito, no Brasil ou na Europa? Porque você já cantou a Europa inteira, né? No Brasil. Na Europa não, porque na Europa foi em momentos esporádicos. Eu sonho em morar em Itália. Sonho e planejo, né? A vontade de Deus, a gente entrega e Deus age.
Mas já está internalizado ao universo, entreguei a Deus e está tudo se encaminhando. Vai dar certo, eu tenho certeza. Mas lá é esporádico, porque você já vai certo para os lugares. Entendi. Né? Eu cantava na rua também. Às vezes eu ia para um restaurante, você vê, tem um restaurante no centro de Roma, Casablanca, Ristorante Blanca, Casablanca, Roma, de um amigo meu, Alessandro, um abraço, Alessandro Antonello. E eu comecei a cantar, antes do chegar à entrada, o vinho ali, comecei a cantar música italiana. Os turistas paravam. Uhum. Aí Alessandro não me conhecia ainda, porque eu estava ali como um cliente, e eu fui almoçar com 4 amigos meus. Um Bocelli brasiliano. Um Bocelli brasiliano, né, que eles querem falar. E aí, depois, no final, lembro-me que a conta para 4 pessoas deu 120 euros. €1 estava 5,60 na época, no tempo que eu estive lá. E ele falou, a parte dele não, a parte dele está isenta. Fiz amigos, também contribuí com outros artistas de rua, porque lá também tem artistas de rua cantando, obviamente ganhando em euro. Claro. E eu cantava, fazia participação e as pessoas chegavam e botavam lá na latinha umas moedinhas de euro. Lembra qual foi a música que cantou lá? Cantei várias. Cantei o Sole Mio, aquela que eu falei pra você. Cantei muito Sole Mio. O Conte Partirò de Andrea Bocelli, que é praticamente o hino nacional. O hino nacional, Cantei Nessun Dorma, em Assis, lá onde nasceu São Francisco de Assis. Várias canções. Cantei Caruso, cantei Il Mondo. Caruso é uma música muito conhecida lá. Pavarotti é como se fosse um Pelé aqui. Sim. Né? Então, cultura italiana. Veio um tenor de fora, um jovenzinho cantando, as pessoas se dão valor, né? Dão valor. Primeiro porque a música encanta na Itália. Eu ainda não conheço a Itália. Tenho muita vontade de ir na Itália. Realizar em breve. Vou, com certeza. A Itália é um dos países que eu mais tenho vontade. Algumas pessoas geralmente falam França, né? Estados Unidos ou Inglaterra. O meu é Itália. Itália, né? Pra mim, eu acho que a Itália é fantástica. Então bate aí. Eu me identifico com o italiano. O italiano é gente da gente, fala alto, não é? Brincalhão. Festeiro. Exato. Povo festeiro, né? É claro que brasileiro é brasileiro. Sim. Diferente. Eles são um pouco mais... É outra cultura, né? Mas eles são bem parecidos com a gente, o estilo. Sim. Eu até tenho 2 primos que moram na Europa, mas em Portugal. Moram em Portugal. Sim. Esses meus Portugal 2 primos. também. Mas Itália... Mas é bem próximo. Não é? Bem próximo. Até vai de trem, de carro. Sim. E qual foi o lugar, Igor, assim, mais inusitado que você cantou aqui no Brasil? Assim, qual é a melhor experiência que você já teve? Essa pergunta eu nem falei antes nos bastidores, né? No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul. Porque no Rio Grande do Sul, eu costumo falar que Porto Alegre, Gramado, Bento Gonçalves, Canela, que são cidades próximas ali, Santa Catarina também, o estado de Santa Catarina. Mas o Rio Grande do Sul, eles têm meio que foram colonizados pelos europeus. É uma Europa no Brasil. Verdade. Rio Grande do Sul. Gramado realmente é tudo aquilo que as pessoas veem e falam mesmo. Um povo educado, um povo silente, um povo elegante. E cantando lá foi um sucesso. Lá no Natal Luz? No Natal Luz e também em eventos particulares, casas. Mas, respondendo sua pergunta, eu tenho muitos momentos bonitos, mas, respectivamente, para essa pergunta que o senhor formalizou, acho que o Rio Grande do Sul. Foi uma experiência muito bacana. O Rio Grande do Sul, ele encanta, né? Acredita ou não, mas eu tenho um irmão gaúcho. Gaúcho? De onde? Ele mora em Porto Alegre. Meu pai... E ele é de Porto Alegre? O meu pai, logo depois que se separou da minha mãe, né, teve um relacionamento com uma gaúcha. E eu tenho um irmão gaúcho. Conhece já? Conheço. E conhece o estado? Conheço. Já fui acho que uns 3 ou 4 vezes. E conhece Gramado? Conheço também. Maravilhoso. É muito lindo, né? Lindo, não é verdade? É. Então,
Então era pra ter interrompido e ter falado, doutor. Não, realmente, Igor, eu conheço lá e é isso mesmo. Não, Se eu tivesse mentindo, tá vendo? Não, que é isso, mas você... Mas não é verdade? Sim, Gramado é Eu um achei. encanto, encanto que tem do Natal, das luzes, da magia do Natal, do frio. Do frio. É muito agradável. Da culinária, da gastronomia. Culinária, E eu gosto muito da região sul. E lá são várias... Não só foi italianos, lá tem italianos. Alemão, muito alemão, vi muita casa alemã. Cantei até no Chateau Alemão, eu tenho um amigo meu que é pianista e ele é piano bar. Ele toca fixamente todos os dias. França, franceses. Então, cantei na Linha Bela. Quando o senhor for lá, vá lá na Linha Bela, em Gramado. Fica a 14 quilômetros do centro de Gramado. E é uma festa tipicamente italiana. Que massa. começa a história lá desde quando eles chegaram em Porto Alegre. Aquela história toda, até chegar nos dias atuais. Que massa. Linha Bela. Linha Bela, olha aí, vamos... Priscila, sua esposa. Minha esposa, Priscila. Linha Bela, tá? Uma festa italiana. Vamos lá. Bora. Nós fomos, acho que foi ano passado, não me recordo, para Santa Catarina. Santa Catarina, outro lugar. Aí foi para Beto Carreiro, com as crianças. Aí nós fomos lá naquela região que tem a tradição alemã. E é muito agradável. Eu sou nordestino, gente, eu sou nordestino doente. Mas o Brasil ele é muito rico. É rico. Você anda um pouquinho, aí tem essa cultura. Você anda um pouquinho pro Pará, tem um tacacá com aquela folha que deixa a língua dormente. Com certeza. Eu fui para Goiás agora. Foi? E aí? Comi piqui. Piqui com arroz. Mas o piqui de lá é o mesmo daqui? Mas é outro estilo. É outro estilo. Aqui a gente bota muito no feijão. Né? Feijão não. Lá não, lá piqui pra tudo. Piqui é pra tudo. No arroz, piqui no feijão, piqui no churrasco. Piqui tá em todo canto lá. Piqui é bom demais. Eu gostei da culinária deles também. E do estado. Muito Goiás é muita carne, né? Carne, churrasco, muito churrasco. Carne, aquela região ali do Cerrado. Olha aqui, quando a gente vai no ao vivo aqui, até o celular toca. O celular toca, com certeza. É bom demais. Isso aí é fã dele. Pessoal fã dele. Botar no silencioso. Igor, e como foi lá você... Cara, eu imagino que teus pais devam ter um orgulho assim absurdo, né? Meu pai faleceu faz 3 anos e pouco, mas conseguiu me ver no Raul Gil, conseguiu me ver no Ratinho, conseguiu me ver em programas cantando com amigos que ele era fã. Agnaldo Timóteo veio para Triunfo, fez uma homenagem a ele. O meu maior ídolo brasileiro era Agnaldo Timóteo. Me tornei amigo de Agnaldo Timóteo e fui um amigo fiel a Agnaldo Timóteo até os últimos dias de vida dele. Que legal. Eu me lembro de Agnaldo Timóteo, claro, como músico ele não me conhece, mas nesse período que eu morei no Rio de Janeiro, eu cruzei algumas vezes com ele. Foi? No aeroporto. Pronto. Cruzei algumas vezes com ele. Agnaldo era popular. Ele era do povo mesmo. Aquela pessoa que você via ele nas câmeras, ele era igual. Falava alto e conversava e chamava e tal, não sei o quê. Aquele explosivo, né? Isso. Era aquilo mesmo. E assim, Igor, gente, já cansou de cantar em Triunfo, inclusive, né? Sim. Não sei se foi ano passado ou foi ano retrasado que você deu um show lá. Eu tava lá com a minha família no Festival de Vinhos. Festival de Vinhos e Queijos. Bom, maravilha, um evento maravilhoso. É massa, né? Pronto, doutor, eu consigo comparar Triunfo. Claro, é outro tipo de turismo, é outro tipo de realidade. Mas eu consigo comparar Triunfo com a Gramado da vida. Sim. A nossa Gramado aqui é Triunfo. Em proporções menores. Menores. Claro. Mas você vê um clima agradabilíssimo, uma cultura. O Estela Maris, as irmãs franciscanas de Maristela, as alemãs, tiveram uma contribuição enorme. Sim. Os frades, a música, a culinária, os casareis. Então, eu acho que triunfei por ter nascido em Triunfo. Eu sou suspeito, Igor, de falar de Triunfo, porque eu adoro Triunfo. Adoro Triunfo, minha sogra tem uma casa lá, inclusive sempre que dá a gente vai. Tá indo pra lá, né? Já vai. Perfeito. E a minha avó estudou no Estela Maris. Minha avó estudou lá. Privilégio. Demais. Eu lembro, minha avó já faleceu há alguns anos, já faz 12 anos, mas eu me recordo ela conversando com a minha esposa, dizendo, estudei no Estela Maris e tal, que a família da minha avó era daqui de Sertânia.
Mas eu sou recifense. Sim. Morei minha vida inteira no Recife, pelo menos até meus 22 anos. E o que fez o senhor vir pra cá foi o quê? Tá A minha perto da família? esposa. Ah, não, a esposa. A minha esposa. O amor move barreiras, né? Fazem Exato. o que o homem não faz por uma mulher. Não, e foi a melhor decisão da minha vida. Eu não imagino. Vi morar em Serra Talhada. Imagino, realmente. A melhor decisão da Tá minha vendo, vida. Priscila? Foi a melhor decisão da vida dela. E ela também, ela sabe que ela é meu equilíbrio. Eu sou a loucura da vida dela e ela é meu equilíbrio. Quando, já casados há quantos anos? Vai fazer 13 anos. Quando renovar, a próxima renovação é Em com 15? agosto. É agora em agosto? Não. A prova renovação não sei. Vamos fazer. O senhor já é casado com ela? Já sou casado, vou fazer 13 anos de 13 casado anos agora em agosto. Tá. Isso. Nos 15, que é uma data inteira, vou cantar. Ah, Ele vai me chamar pra fazer uma serenata Já pra tá você. chamado. Tá vendo aí? Mas é isso, doutor. E que alegria. Veja só, olha como o tempo é bom e olha como o destino é capaz de unir as coisas. Hoje é segunda-feira, eu estou aqui. Amanhã o senhor vai estar recebendo uma amiga minha que estudou comigo no ensino médio. Foi, Amanda? E hoje é policial militar. É, Amanda. Amanda foi minha aluna. Diniz. Amanda foi minha aluna, ela é incrível. Não né? é verdade? Ela é É ótima. outro exemplo de superação, Demais. é outro exemplo de força, principalmente uma mulher aguerrida, né, Sim. que hoje defende a sociedade na briosa e respeitada Polícia Militar de Pernambuco. Que você recebeu uma medalha, não foi? Já recebi algumas medalhas. Algumas, títulos. porque eu vi essa última. Como foi essa última? Na realidade, quando eu comecei a cantar, e aí, na música lírica, sempre ser chamado para cantar os hinos em solenidades, polícia, justiça e outras instituições da sociedade. E nós temos um amigo em comum na Polícia Militar, o Coronel Jamerson. Jamerson, Né? meu Jamerson e amigo. Vieja. Jamerson Casal e Vieja, maravilhoso. meu Um abraço amigo, para meus meu amigos. E aí, através de Jamerson, nesses últimos tempos, antes de conhecer Jamerson, eu já tinha cantado em alguns outros eventos. E Jamerson era da Inter 2, aqui. Isso. Né, que cuidava da região do interior 2. E aí nós estreitamos uma amizade muito bonita. E acabou que Jamerson proporcionou momentos importantes. Eu conheci antes de Jamerson outros comandantes gerais, até chegar ao atual, que é Ivanildo Torres. E aí, Jamerson, eu ganhei a medalha dos 100 anos, Jamerson me chamou para cantar no concerto. Eu vi. Cantei um concerto lá de frente do teatro. Ganhei título com o comandante Roberto, com o comandante-geral Roberto, com o comandante-geral Tibério. Ganhei outras medalhas. As unidades também, vamos dizer, Serra Talhada, Arco Verde, Afogados da Engazeira, Caruaru, adentrando lá para a Metropolitana, sempre recebi títulos por essa contribuição. Na Justiça também ganhei muitas medalhas. São 200 títulos da minha carreira já, juntando certificados, medalhas, honrarias que credibilizam sim a carreira do artista. E olha, você é novo, né? Você tem o quê? Eu tô com 27 anos. 27 anos. 27 anos. 27 anos com 200 títulos. Vamos botar aí mais 10 anos. Vai passar de 1000 títulos. Vamos embora. Vai passar. E esses Tem que títulos, passar. doutor, são especificamente... são bons, são representatividades importantes. Claro. Mas o melhor disso é o reconhecimento. Sim. E o que a gente vai deixar de história para outras pessoas, para outros jovens. Hoje eu dou palestra nas escolas do estado de Pernambuco e outros estados, falando da minha história e fazendo com que os jovens sonhem, lutem, realizem, porque se eu cheguei, se o senhor chegou, se outros amigos nossos chegaram, essas crianças, esses jovens também podem chegar. Porque eu acredito que nossas criações foram muito diferentes. Sim, com certeza. Eu tenho 27 anos, mas eu vejo os que vieram agora depois de mim, eu vejo que são bem diferentes. São demais. Bem diferentes. Os meninos de hoje, né, inclusive os cientistas políticos conversam, né? Essa geração está bem complicada em relação a trabalho, a estudo. É uma geração imediatista. Que não sabe esperar passar uma semana para assistir aquele programa de TV que a gente assistia. Perfeito. E torcendo para não chover, porque se chovesse não tinha sinal. E se desse uma ventania, a antena quebrava, você não via, era só na outra semana de novo. E isso, o senhor está muito atenado porque o senhor é pai de família. Sim. Eu ainda não sou. Então você tem uma missão Total. que é árdua e que não é fácil ser pai hoje em dia, né? Não. O senhor sabe. Enquanto você estava falando, Igor,
Já pensou em montar uma escola de canto para as crianças? Ah, sim, minha carreira se credibilizando, eu já pensei... Se credibilizando, não, ela já é. Já está credibilizada. Ela já é. Tendo fundos. Olha aí, patrocínios. Olha aí, gente. Fundação. Você que é uma empresa, empresário, que acredita no Brasil, que acredita no nosso potencial, na nossa terra, um político. Olha aqui, um cara para você patrocinar, investir numa escola de canto, numa escola de música. Porque a cultura é quem move a nossa sociedade. Com certeza. Enquanto quando você aceitou o convite, me veio na minha mente aquela música: a gente não quer só comida, quer diversão e arte. Não é? Ou seja... Isso tem tudo do que a gente está conversando. Claro. Nem tudo a música por si só resume, né? Sim. E realmente, doutor, é uma fundação para crianças estudarem música, estudar canto, tá tirando elas, tá ocupando elas. Tá ocupando a mente. E descobrindo talentos. Para não ir pro tráfico de drogas, para não fazer coisa errada, para ter uma formação, ter uma profissão, a disciplina. A disciplina envolve acredito que completamente a personalidade humana, porque aqui tem um advogado e aqui tem um cantor, mas antes do advogado e do cantor tem um ser humano. Sim. Né? E teve um professor que nos ensinou. Um professor que nos ensinou, que nos orientou. Exato. E eu acho de grande importância. Eu penso sim, respondendo sua pergunta, penso em um futuro, uma fundação de música que possa abranger o interior do estado, até também para chegar a uma cultura tão rica como essa também, né? Claro. Na verdade, a indústria musical, ela tem pecado muito. Ela tem produzido muita gente sem qualidade, mas que está sendo bem remunerado. Verdade, né? Infelizmente. E que, assim, doutor, também não é só música. Música ensina. Música é exemplo, é escuta. Então, o mercado está aceitando todo tipo de música, todo tipo de conteúdo, e acaba que a música, a cultura, a arte tem um poder de influenciar muito as pessoas. Esses influencers, né? Que dizem aí na internet, né? Influenciam muito. Total. É só a gente parar para pensar, por exemplo, como vai ser daqui a 30 anos? Quem vai ser os ídolos dos nossos filhos? Porque assim, eu gosto da linha musical antiga, né, de todos esses nomes que você falou. De um sertanejo a gente pega um Chitãozinho Chororó, um Zezé de Camargo, não é? Que são já as últimas gerações do sertanejo raiz, né? Exato. Esses já são os últimos. E aí, qual a música que eles vão gostar? Por exemplo, uma Cássia Eller. Porque se eu disser, vamos lá. Daqui a 30 anos, qual vai ser os ídolos dos nossos filhos? Eu tenho um respeito enorme de não citar nome de artista, qualquer enveredamento. Não, claro, aqui a nossa meta. Mas se eu disser que um cantor de piseiro é o quê? Se eu disser que um cantor de piseiro sei lá, extraordinário, o que é que eu vou dizer de Roberto Carlos? Pois é, eu tive a oportunidade de ir para um show de Roberto Carlos. Eu tive a oportunidade. E Tim Maia, Maia. Fábio Júnior. Pronto. Eu já fui para um show de Fábio Júnior no Teatro Guararapes, em Recife. Cara, que show lindo! E olha que eu sou novo. Mas eu tive a oportunidade de... Eu não conheci Pavarotti, mas eu escutei Andrea Bocelli 2, 3 vezes. O que é que eu vou dizer se eu disser que um cantor desse aí se dizem que é um nível alto? O que é que eu vou dizer de Bocelli? Que faz tudo aquilo ao vivo. Que não precisa de estúdio pra consertar erros de voz. E que vozeirão danado, né? Entendeu? Então não tem como. Mas assim, um respeito. Claro, respeitamos a escolha de cada um, o gosto de cada pessoa, porque eu acho que cada um tem o direito de escolher o que acha que é melhor para você, né? Claro. Tem outros tenores aqui em Pernambuco? Tem tenores, amigos meus, pouquíssimos, mas tenores da minha linha popularizada de nome. Esses tenores que são amigos meus são tenores mais centrados dentro do teatro, da rigorosidade das óperas, e aí os cantores de ópera eles ficam muito restritos, porque aqui no Brasil não tem tanto trabalho de ópera, então né? Eles fazem outra coisa da vida. No meu caso eu só vivo de música porque além de eu cantar música lírica, eu também canto música popular,
levando para o lírico. E aí eu não só canto em teatro, eu canto em igreja, eu canto em rua, eu canto em restaurantes, eu canto em casamentos. Então aí o leque de oportunidades se abre. Mas aqui em Pernambuco tem vários tenores muito bons, de muita qualidade, de nível europeu, inclusive, de óperas europeias. Mas, sem vaidade nenhuma, posso dizer que eu sou um dos tenores de Pernambuco mais conhecidos. Sim, isso aí eu não tenho dúvida. Tem Ricardo Máximo, em Fortaleza, muito bom. Tem Jean William, em São Paulo, muito bom. E Thiago Arancan, dos tenores brasileiros, Thiago Arancan é o maior, assim, na questão do currículo. Hoje é meu amigo, cantei várias vezes com ele. Voltou a morar no Brasil agora, passou muito tempo em Mônaco, estudou no Scala de Milão, né? Ele é afilhado de Faustão. Sério? Então o Arancan teve já um privilégio maior. Sim. Porque era de uma família que tinha condições. Claro. Foi embora para Milão, estudou no Scala. E para a pessoa morar em Mônaco. E morou em Mônaco. Só milionário. Sim, morou no Principado vários anos. Teve um primeiro casamento com italiana, tem mais de 800 apresentações na Europa, nos Estados Unidos. Então, é um grande tenor. E um cara incrível, um cara de uma elegância enorme. Abraço, Thiago. Você é muito feliz. Eu fui muito feliz viver vários momentos importantes com você, meu amigo. Thiago, quando vier pelo sertão, vem aqui comer um bode. Café com guerra e vai comer um bode aqui, café com guerra, viu? Vamos embora. Vamos agora na nossa segunda parte do Café com Guerra. E agora eu já peguei um cafezinho, porque eu quero escutar o homem cantando. Bom, vamos. Amigo, qual é a música que você quer trazer aqui para eu ter a honra de escutar? Tem várias, mas já que a gente tá falando de Itália, tá falando de Europa, vou cantar um trechinho de uma música que logo no início eu tentava imitar os tenores cantando, que é o Sole Mio. Sole Mio. Quer pegar o celular para fazer a base ou não precisa? Ou vai no capela? Não, eu vou pegar a base aqui, pode ser? Pode. Deixa eu tirar aqui, que aí eu pego a base só para escutar. Certo. Rapidinho. Porque o nosso celular aqui está sendo utilizado para live, né? Você que já chegou aqui, ó. Na nossa live você está tendo a oportunidade de escutar. Aqui eu acho que pega, né? Pega. Pega capta, né? Capta sim. Eu seguro para facilitar a sua vida. E ó, já tivemos uma conversa aqui, ó, sobre a história. Sim. A história do cara. Porque assim, é incrível. As pessoas que ele já teve a oportunidade de cantar. A formação musical que ele teve lá no Conservatório de Música. Projetos para o futuro. Né, que olha, tem coisa boa aí. E agora a gente vai ter a oportunidade de escutar um pouco desse talento que o sertão trouxe e que nós estamos tendo a oportunidade aqui no Café com Guerra. Será que vai queimar alguma lâmpada? Não, queima não. Vai estourar alguma lâmpada com a frequência? Vai não. A frequência vai oscilar. Se a frequência não oscila, tem um risco, mas a frequência vai oscilar. Sole Mio, pode ser? Pode. Sole Mio a te, Sole Mio a tutti. Uma música puramente napolitana. Quer que eu segure? Não tá ótimo aqui, eu não sei que você... Eu vou deixar aqui pertinho. Deixa eu botar no meu, porque aí fica um e outro e outro. Que bella cosa nair nato sole, Maria serena dopo una tempesta, per l'aria fresca, parenciana festa, che bella cosa nair nato sole, nato sole, che bella in oh sole mio, stai fronte a te, oh sole mio, stai fronte a te, stai fronte a te.
Grazie. Que lindo, cara. Que honra, hein? Eu que agradeço, a honra é minha. O sole mio, stai fronte a te, stai fronte a te. Grazie. Como diz italiano, grazie. Obrigado. Cara, Obrigadão. Que poder musical. Que vozeirão. Obrigado. Porque assim, uma coisa eu já escutei muito lá em Triunfo, mas você tá aqui junto, você sente a frequência do timbre musical, né? Desculpa até se eu estiver falando besteira que eu não conheço. Não, doutor. Falou certo, mas peço desculpas porque não aqueci a voz direito, né? Mas eu acho que saiu legal. Tenho certeza absoluta. Mas que bom, E cara. conta um pouquinho dessa história, como foi? Essa foi a primeira música? Foi a primeira música, porque essa música tem aquela parte... My love... E lá os tenores faziam... My love to sole... Uma brincadeira. E aí eu tentava ficar imitando eles. Depois eu até vou mostrar ao senhor o Pavarotti fazendo. Como o Pavarotti tinha um poder de voz maior... Os outros dois ele fazia sozinho, depois os outros dois tenores na segunda parte faziam juntos para tentar deixar ele abaixo. Para chegar onde ele chegava. E chegavam também, por conta que o timbre é o mesmo. E a tradução dessa música? O Sol da Manhã. O Sol da Manhã. Sole mio, o Sol da Manhã. Que bela coisa. Naiunato sole, ou seja, como o sol nascendo. É como se estivesse em uma festa, como eu falei. Italiano gosta muito de festa, gosta muito de beber, gosta muito. Então é uma música traduzida O Sol da Manhã. Entendi. É uma música maravilhosa de Nápoles, da região de Nápoles. E só salientando que estarei dia 1º de junho cantando no Consulado Italiano do Recife para o dia 1 de junho. É dia da República Italiana. E aproveita para fazer o merchan. Quem quer te contratar, onde te localiza, para escutar mais do teu trabalho, para escutar tuas músicas. Já gravou CD? Estou gravando pro Spotify, que hoje não existe mais CD. A indústria hoje é pelas mídias sociais, pelas plataformas digitais, mas o www.igoralvestenoficial.com.br é o site oficial. No Google também encontra Igor Alves Tenor. E o Instagram, que eu acho que é uma peça muito importante. Claro. Igor Alves Tenor Oficial, vocês que seguem o amigo, se na hora que colocarem aí Igor Alves Tenor, você me segue, você é meu amigo, não só meu amigo de vida, e meu amigo também de Instagram, já vai encontrar Igor Alves Tenor Oficial. Espero vocês lá também, viu? Não é só ele que é famoso, não. Não, e olha, sempre responde, viu? Porque às vezes as pessoas pensam, é artista, não responde. E as pessoas para contratarem para show, lá também para show lá também ou no site? Ou no site, porque o do Instagram, da página do Instagram, vai para o WhatsApp do produtor, vai para o escritório. Então, a gente vai estar sempre com a equipe para atender vocês. Tá? Muito bom. Número daqui, número também da Europa e dos Estados Unidos. Imagina você aí que vai casar, e aí você vendo a sua futura esposa entrando no altar, tocando aquelas músicas lindas. Lindas. É de se arrepiar. A pessoa, se for igual a mim, começa a chorar lá. Priscila, você casou, eu não lhe conhecia, mas se quiser fazer uma renovação, eu vou Vamos cantar. fazer. Uma serenata. Uma serenata. Perfeito. Você já fez serenata para homem apaixonado? Várias. Como foi, assim, algum homem apaixonado que a mulher não queria ele? Em Triunfo tem muita serenata. Já teve? Já. Não pra cair tanto nesse negócio aí, né? Do cara contratar. Já teve também contrato, mas tava tudo bem. Não era nada pra reconquista, não. Não era uma reconquista. Era pra conquistar. E deu certo. Mas já cantei muitas serenatas em Triunfo, que começava meia-noite, iria 2, 3 horas da manhã, no frio de Triunfo, aquela melancolia, cantando música romântica. Né? Mas aquela serenata clássica do homem lá embaixo, tentando que aquele amor Dia dos Namorados. volte. Dia dos Namorados já teve muito.
Já teve uma reconciliação também. E teve êxito. E teve êxito. Teve êxito. Porque senão a mulher começava a jogar as coisas lá de cima, sobrava até pro pobre do cantor. Aí eu dizia, olha, você resolveu a sua vida, porque eu não tenho culpa disso. Estou sendo pago para cantar. Mas você sabe, é inusitado, doutor. Eu já cantei em velório. Velório? Sim, já cantei em velório. Mas as músicas líricas... Músicas, aí são as sacras. As sacras. Que são líricas, mas são sacras. Como Ave Maria, como Panos Angélicos. Tem vários tipos de Ave Maria. Uhum. Eu, particularmente, canto mais de 20 Ave Marias, diferentes uma da outra. Caramba, eu nunca imaginei que São pudesse ter isso. Quanta sacras. Ignorância minha, me perdoe. Nada que é isso, mas... Quanta ignorância. Mas eu acho também, doutor, que é aquela questão da reprodução da mídia. Sim. Né, que não tem esse espaço na mídia pra gente. Então, acredito que seja isso. Mas, olha, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Conte comigo sempre, tá? Temos um vinho para marcar, vai Sim. tomar nossos amigos juntos. Vamos, nós temos sim. amigos em comum, Verdade. Vários amigos em comum aqui. Então, vamos convidar os amigos a fazer um jantar tipicamente europeu com o tenor Igor Alves. Essa é a minha promessa de voltar aqui. Vamos fazer tá sim, com certeza. Mas é uma alegria enorme. Ó, segue aí também Café com Guerra. Café com Guerra, porque realmente esse podcast é exemplo de cidadania, de direito, de social e de estreitar pessoas, cultura, amizades, culturas. A nossa região. A nossa região. E a nossa região é quem ganha com isso. Claro, claro. Muito obrigado, amigo. Nossa região é que é potencializada com esse podcast. Eu que fico feliz. Sucesso continuado. Obrigado, pra você também. Mas será que a gente ainda escuta outra música? Vamos lá, vamos cantar o que agora? Vamos ver. Você quer escutar o quê? Música italiana ou uma outra música? Todas eu gosto. Siga o seu Então fluxo. eu vou cantar um trechinho de My Way. Pode ser? De Sinatra? Pode, Sinatra. Vamos lá, de Sinatra. Pronto. Deixa eu colocar Quem aqui. veio aqui já uma vez e tocou muito foi Davi Jorge. Não sei se você conhece. Não, deixa eu te dizer. Davi Jorge é o meu dentista. Cheguei em Davi Jorge essa semana. Davi Jorge é um grande amigo também. É um grande amigo. Além de ser um grande profissional. E um cara talentosíssimo. Demais, ele tem um talento musical. Música popular brasileira. A família toda, A família, era o que eu ia Mas dizer. música popular brasileira, top. Davi, um abraço pra você, meu irmão. Cuida muito, o profissional que cuida muito de mim. E estamos aí agora começando os cuidados também da estética. E aí eu adentro no consultório de Davi, fico na recepção esperando, tá o quê? O Café com Guerra. O Café com Guerra. Vocês dois conversando lá. Olha aí, que lindo. Tá eu vendo? adorei, Davi. Depois disso eu tô mentindo pra ele, viu? Não, Davi, da próxima vez você vai colocar do homem agora lá também. Com certeza, recepção. que agora já vai ter eu, né? Viu? Vamos embora. My Way pra você, para o amigo Davi também, tá bom? Vou começar. Obrigado, foi um prazer estar aqui. Grazie per tutto, grazie di cuore. Amém. And now the end is near, thy soul I face the final curtain. My friend, I'll say the cliff, I'll stay my case of with deception. I'd live my life that's full. I travel with in every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regret, I have the fuel for telling end
to feel tomation. I did what I had to do, and so I threw without deception. I planned, start and cause his careful step. I rode him by way, and much more than this, I did it my way. Yes, there were times I sure knew when I bit off more than I could chew. I threw it up and there was thou. I ate it up and spat it out. I faced it all when I took home and did it my way. E segue, né? A música grande. Aí segue aí. Já segui ela aí, tá vendo? Vai. Seguia, não. Obrigado. Seguia, mas há muito tempo, né? A gente sempre tem o que conversar. Mas a música é linda. Que timbre aveludado, não é? Sim. Porque a primeira música que você cantou, o timbre já foi bem mais alto, mais né? alto, né? Outra Esse já expressiva. foi bem... Eu não sei as E essa é palavras. aquela característica da popularização do estilo, porque o estilo é lírico, a estética é muito lírica, muito vozeirão, mas no estilo popular, gente, eu posso cantar um bolero. Você já com voz se de tenor, conteve bastante, se né? contém, Porque né? tinha gás pra subir. Sim, e a música pede isso. É. Mas não precisa, né? Porque a gente canta também um pouco popularizado. Cara, que incrível. Como foi cantar lá pro Papa? Maravilhoso. Os eventos oficiais do Vaticano foi maravilhoso. Eu sonho conhecer o católico, Vaticano. Né? Por ser católico, Sim. então você entra no Vaticano. E você entrou com uma outra abertura, né? Não, Como com outra músico. abertura. Eu entrei com outra abertura. Teve até porque- acesso a locais que a gente não conseguiria. não Como cons- foi a experiência? Porque eu tenho uma certa amizade com a igreja. E aí tem um bispo muito amigo meu, que é o Dom Bernardino Marchiò, que foi bispo emérito da Diocese de Caruaru. Ele é italiano e mora aqui no Brasil, porque ele agora é bispo emérito, ou seja, aposentado. E Dom Dino sempre vai à Europa porque tem a família dele na região de Turim, mas ele é como sempre passa no Vaticano, né, ao fazer algum despacho de alguma coisa, né, um livro que lançou. E aí eu escrevi uma carta para o Papa pedindo para cantar para o Papa porque eu era muito católico, aquela coisa toda. Claro. Eu disse, que loucura, né, mandar uma carta para o Papa. Nada. O Papa recebe 30 mil cartas por dia. Não. E Mas Deus aí, pega assim aqueles pra... Aí eu pensei, não, já que eu vou, e como eu tenho certa intimidade com ele, eu chamo ele de Dino. Na Itália tem muito essa coisa, né? Quando você tem intimidade, chamar assim, oi Dino, por mais que seja mais velho que você. Claro. E aí eu disse, Dino, eu tenho deu uma doideira aqui em mim, escrevi uma carta pequena. Dino, ele já ia para a Europa, e iria ter uma audiência com o Papa pessoal. Ele disse, não, olha, sua carta vai chegar no Papa. Ele vai ler sua carta, porque além de ser pequeno, eu vou tá dizendo o que tem na carta. Ele não vai precisar ler, eu vou entregar a carta na mão dele, olha, essa carta tá escrita isso. Mas ele abriu e leu, era uma carta pequena, eu já tinha escrevido em italiano já para Facilitar. O cara escreveu em italiano para facilitar a vida do Papa. Aí pedia, né? Santo Padre, Vossa Excelência Reverendíssima, que era o respeito formal, né? Claro. Do Sumo Pontífice. E aí, daqui a pouco, depois de um tempo, aqui já era de noite, lá era cedo do dia, cedo assim, 10, 11 horas, mas aqui já era quase noite quando o Dom Dino saiu de lá. E aí ele disse, olha, estive com o Papa, falei de você, e eu disse, mas e o que ele falou? Eu já estava na esperança. E ele disse, eu vou lhe provar que essa Carta chegou. Essa carta através de uma foto. Ele gravou, não foi? Foi. E aí tem a foto também da minha carta.
E na carta dizia, eu queria cantar para Vossa Santidade. E aí eu disse, Dom, e qual foi a resposta? Ele disse, se você quer cantar, então deixemos que você cante. Aí, depois, eu acho que uns 2 meses depois, era em setembro. Em setembro eu estava na Europa. E eu cantei em eventos oficiais do Vaticano. Eu cantei na Catedral de Santa Maria Maggiore, que é Santa Maria Maior, na Itália, que fica em Roma, que foi a igreja que ele escolheu. Ele escolheu. Porque os papas sempre são enterrados, eu conheci lá o cemitério. Os papas são enterrados dentro do Vaticano. E ele escolheu ser enterrado em Santa Maria Maggiore, que é Santa Maria Maior. Cantando Regina Celli, cantei em São Paulo, fora dos muros, cantei em Assis, cantei em Pádua, cantei em várias igrejas de Roma, inclusive no Vaticano. E aí, no Vaticano, a minha entrada não foi uma entrada de turismo, foi uma entrada de audiência papal. Então, uma entrada que eu conheci a Capela Sistina, eu conheci o local onde se acontece o conclave, onde massa, sai aquela fumaça. Que legal. É de se arrepiar, né? É de se arrepiar. E aí agora eu estava acompanhando, inclusive falei para o Jamerson estava lá, Jamerson. Jamerson. Dr. Breno, né? Jair Fábio. Não foi Jair Fábio. Inclusive eles tiveram a experiência de ver o Papa vivo. A última celebração. A última celebração. O último momento do Papa. Eles viram o último momento do Papa. No outro dia o Papa faleceu. Que experiência, né? Que experiência. Eu falei para Jamerson e Viedia, vocês viveram um privilégio. Histórico. Eu falei para Jair Fábio. Histórico. Eu falei para Jair Fábio, já que você tá aí, não volte não. Fique aí para ajudar na organização, que eu tenho certeza que logo você já escolhe o Papa. Aí ele... Justamente, então, mas que bom, são essas coisas, né, que a gente acha interessante, né? Como demais, Deus é muito maravilhoso. Ver a gente realizando, nossos amigos também realizando coisas tão bonitas, significativas e praticamente únicas. Sim. Então, foi uma experiência incrível. Ver o Santo Padre, ele estava bem cansado, né? Já estava de cadeira de rodas. Bem cansadinho. Ele só tinha um pulmão, tinha um problema seríssimo de joelho. Eu tive a oportunidade de fazer um doutorado na Argentina, mas eu nem terminei. E aí eu tive um professor de lá, esqueci o nome dele, eu peço perdão, que era amigo íntimo do Papa. Que na época era cardeal Bergoglio. Na época que era cardeal lá. De Buenos Aires. Exato. Uhum. Esse professor, inclusive, ele é da... Como é o nome daquele grupo da Igreja Católica que é um grupo bem atuante? Os Illuminati. Ele é Illuminati, inclusive. Pensei que ele era jesuíta, né? Porque Francisco era... Esse meu professor, ele era Illuminati, mas ele era muito amigo do Papa, mesmo tendo distinções, eu não sei, dogmáticas. E mesmo depois de Papa? Mesmo depois de Papa. Sim, continuou. Mesmo depois de Papa. Ele é vivo, o professor? Não sei. Não sei porque eu já parei faz tempo, não tenho contato. Uhum. E assim, que experiência a gente teve de ter um Papa. O primeiro e único até então Papa latino. Latino, que rico pra gente, principalmente pegar uma Argentina que estava passando por um processo tão difícil. Difícil, né? O que é que você achou? Politicamente, né? Sim. O que é que você achou desse Papa agora? Leão já mostrou, né, que tem um enveredamento um pouco... Ele é bem conservador, ele já veio para ser rígido. E eu, enquanto católico, não deveria nem torcer, né, porque para a nossa metodologia de pensamento é o Espírito Santo que escolhe. Mas o Papa cotado para ser o Papa era o número 2 do Vaticano, que é o número 2 do Vaticano hoje também, que é Pietro Parolin. É um italiano. É o italiano eu me recordo. Que é o secretário de Estado. E falam que teve algumas, né? Eu soube, teve algum arranjo político. Arranjo político para não deixar ele ser por outros italianos. Aí ele disse, eu soube. Então, se vocês não me querem, eu também vou ajudar que Leão seja. Então, os votos de Parolin, de Pietro Parolin, como é que se diz? Ajudaram muito na eleição. Por isso que foi muito rápida, né, a eleição. Foi muito rápida. Mas eu achava que Pedro não perdia. Era o mais cotado. Mas na Itália, em Roma, corre-se, nessas épocas de conclave, corre um boato que diz: quem entra Papa sempre sai cardeal. Ou seja, os mais cotados quase nunca é. Então, quem entra Papa... sai cardeal. Entendi. Ou seja, quem entra Papa, quem entra
quem Entendi. entra bem, né? É porque eu sou um pouco devagar para entender as coisas, mas eu entendi. Geralmente o mais cotado nunca consegue. Entendi. Acho que dos últimos tempos o único que foi cotado e foi Bento XVI. É porque até o Papa Francisco, Não, Francisco ele não queria ser Papa. E Francisco não saía em casa de aposta, ninguém falava em Francisco. Nada, e ele não queria, né? É. E ele não queria. Mas nos últimos tempos, agora Leão já veio mais um pouco conservador, mais litúrgico, né? Até no dia do conclave, né? Eu vi. Ele já as vestimentas completas. litúrgicas, né? Litúrgica. Aqui Bento XVI usou, que também era muito litúrgico, ele usou também. E eu me recordo Mas que Deus ilumine. De Deus ilumine, claro. A igreja é importante, o legado de Cristo, a casa de Pedro. Leone XIV. Leone XIV. E eu vi algo... Eu não sei se foi proposital ou não dele, não sabemos, né? Mas ele estava andando por um caminho e algum fiel colocou uma bandeira lá do LGBT e ele virou de lado, né? Eu não sei se foi para não pegar, para não ver, para não olhar. Não sabemos. Não sabemos. Não sabemos. Não sabemos e não podemos apontar o que passa. E nem julgar, cabeça, jamais. Quem sou eu para julgar? Quem somos nós para julgar, né? Claro. Tem uma crítica aí, né, para pessoas que defendem e que comungam outras escolhas, né? Que ele falou que a família constitui entre homem e mulher, né? E isso para a mídia colou mal, né? Claro. Mas claro, porque é um mundo diferente. Claro, porque hoje nós vemos diversas famílias que não são compostas por homem e mulher, diversas famílias só de homens, só de mulheres, de homens e mulheres, e que a gente jamais pode esquecer. Francisco acolheu. Exato. Francisco acolheu, né? Cada um tem uma metodologia. Claro. Meu amigo, o que é que você quer trazer mais aqui para a nossa conversa? Quero agradecer por tudo, né? Primeiramente, agradecer pela receptividade, pelo convite. Eu que agradeço. Desejo sucesso continuado. O Café com Guerra é assim, é uma coisa totalmente tranquila. Obrigado. É uma conversa. E a ideia é essa. É uma conversa. A ideia é essa, é que a gente vai fluindo as coisas, e fluiu muita coisa boa, bonita. Só agradecer mesmo. Agradecer por tudo, pelo espaço também, que é de suma importância. Obrigado. Né? Você também está sendo esse difundor de cultura, de arte, de cidadania, de social, do direito, da medicina e de vários outros enveredamentos sociais que faz parte estrutural das pilastras da sociedade. É muito importante. Eu que agradeço, meu amigo, e sinto honrado. Obrigado também pela xícara, né? Vou tomar muito café com ela. A xícara do Café com Guerra. Do Café com Guerra. Eu que agradeço, né, pela sua história, pelo quem você é, e tenho certeza da sua trajetória que, se hoje já foi grande, vai ser muito maior. Você é jovem e eu tenho certeza que vai brilhar muito mais. E um dia eu ainda quero ir na Itália lhe visitar lá. E vou dizer a você... Mas antes, a gente toma um vinho aqui. A gente toma um vinho aqui. E se for antes também de eu estar na Itália, lembre de mim. Com certeza. Eu dizia a James, a Viedia, dizia, quando chegarem em Roma, lembrem do amigo de vocês. Com certeza. Meu amigo, tchau. Muito obrigado. Deus abençoe. Saúde, sucesso e tamo junto. Então minha saudação vai ser italiano. Tchau. Tchau italiano serve para olá e para tchau. Tchau. Tchau, realmente me despedir. Que Dio benedica a te com salute, com pace e com felicità. Amém. Buona notte a tutti. Grazie mille. Tamo junto e é só o começo. Café com Guerra.